Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa. Hoje nós vamos falar sobre esqueleto axial, a segunda parte do assunto que nós começamos anteriormente sobre o sistema esquelético. Na última semana nós falamos sobre sistema esquelético e entramos no assunto do esqueleto apendicular, e hoje a gente vai falar sobre esqueleto axial. Então, retomando rapidamente um conceito didático, nós dividimos o esqueleto, né, em duas partes. Aquela formada por ossos localizados no longo eixo do nosso corpo, que nós chamamos de esqueleto axial, e aquela outra parte formada por ossos presentes em nossos membros superiores e inferiores, que são os ossos das regiões de ombro, braço, antebraço e mão, quadril, coxa, perna e pé. Mas hoje, o objeto da nossa discussão, do nosso estudo, é esqueleto axial. E o esqueleto axial, ele é dividido nessas regiões aqui, tá? Cabeça, pescoço, tórax e coluna vertebral. Ou seja, ossos em regiões localizadas no longo eixo do corpo. Por isso, chamado de esqueleto axial. Primeiramente, vamos começar estudando o esqueleto da cabeça. Aqui o que nós estamos vendo é um crânio de uma pessoa adulta numa perspectiva de perfil lateral, né? E, primeiramente, nós dividimos esse esqueleto da cabeça, ou esse crânio, em duas partes, bem distintas. Uma formada por ossos que constituem uma caixa, que serve para envolver e proteger, alojar o encéfalo, né? Uma das partes do sistema nervoso central, e por isso nós vamos chamar essa estrutura esquelética da cabeça aqui, que forma uma caixa, de neurocrânio, né? Então, não é por acaso neurocrânio, porque é a estrutura da cabeça que envolve, que protege a massa encefálica. Anexo, em sua porção antero-inferior, né, do neurocrânio, nós temos a outra estrutura esquelética da cabeça, que é onde nós encontramos as vísceras, o globo ocular, a região olfatória, mastigatória, as unidades dentárias, a língua, o olfato, o paladar, ou seja, as estruturas viscerais. E por isso nós vamos chamar essa outra parte aqui do crânio de viscerocrânio. Então nós temos no esqueleto da cabeça, ou no crânio, duas partes distintas: neurocrânio maior e o viscerocrânio menor. O neurocrânio, ele é formado por 8 ossos, né? 8 ossos. Nós temos aqui o frontal, né? O osso frontal, que recebe esse nome devido à sua localização, ele está na linha de frente, no fronte, osso frontal. Nós temos aqui atrás, né, no extremo oposto, posterior, o occipital. Aqui dá para a gente ver uma pequena parte dele, o occipital. Pintado de verde, nós temos um osso par, que é o parietal, então temos o parietal direito e esquerdo. Aqui nós temos agora o osso temporal, também é um osso par, direito e esquerdo. Reparem que o temporal ele já se articula com um dos ossos do viscerocrânio, que é a mandíbula, formando essa chamada articulação temporomandibular, né? Articulação entre o osso temporal e a mandíbula, articulação temporomandibular. Temos esse osso aqui pintado de amarelo, só dá para ver uma pequena parte dele, ele é um osso mais intrínseco, né? A gente vai visualizá-lo melhor em outro ângulo. Esse é o esfenoide, é um osso ímpar também. E temos o etmoide. O etmoide que quase não dá para ver aqui nessa imagem. Dá para ver uma pequena parte dele aqui, localizada na órbita, o etmoide. Tá? Então, nós temos aqui 8 ossos. 8 ossos, sendo que o parietal e o temporal são ossos pares, os demais são ossos ímpares. Esses são os ossos que formam o neurocrânio. No viscerocrânio,
nós temos 14 ossos. Temos aqui a mandíbula, que nós consideramos o único osso móvel do crânio, ou do esqueleto da cabeça, né? Devido a essa articulação sinovial, ou seja, aquele tipo de articulação que permite maior amplitude de movimento entre os ossos, que é a ATM, articulação temporomandibular. Então, temos um osso aqui, né, móvel, do viscerocrânio, chamado de mandíbula, um osso ímpar. Nós temos aqui a maxila, né? A maxila é um osso par. Na maxila ficam alojadas as unidades dentárias superiores, enquanto que na mandíbula ficam as unidades dentárias inferiores. Mas a mandíbula é um osso ímpar e a maxila, nós temos maxila direita e esquerda, é um osso par. Aqui nós temos um osso que constitui o desenho da maçã do rosto, chamado de zigomático. Antigamente esse osso era conhecido por malar, osso malar, né? Mas a nomenclatura correta é zigomático. Mas na clínica, a gente ainda escuta muito falar sobre malar, né? Por exemplo, em traumatologia, é comum ainda se referir à fratura dessa região com afundamento desse osso, como afundamento de malar. O paciente teve um afundamento de malar, ou seja, teve um trauma nesse osso aqui, zigomático, e esse zigomático entrou. Então, na clínica, é difícil a gente escutar, né, falar em afundamento de zigomático. Geralmente é conhecido como afundamento de malar, porque era um nome antigo. Mas o nome atualizado, anatômico, é zigomático. Aqui a gente tem o osso nasal, também é um osso par, direito e esquerdo, né? São pequenos ossos que formam parte da estrutura esquelética do nariz. Tá? São ossos frágeis, pequenos e frágeis, razão pela qual é muito comum fratura de nariz, né? Quando a pessoa sofre um trauma nessa região anterior do terço médio da face, é muito fácil a pessoa sofrer uma fratura de nariz. Quando a gente fala em fratura de nariz, geralmente é esse ossozinho aqui papiráceo, fino, que é acometido do trauma. Temos esse osso aqui também, ele já está aqui no interior da órbita. Esse aqui é o lacrimal. Né? Esse aqui é o osso lacrimal, ele tem uma relação direta com o saco lacrimal, né? Onde fica alojado parte do conteúdo da lágrima que nós produzimos na glândula. E temos outros ossos que não dá para ver nessa imagem, a gente vai ver em outra perspectiva. Tá? Como vocês já viram anteriormente, todos esses ossos eles apresentam os chamados acidentes anatômicos, né? Que podem se configurar na forma de processos, de tuberosidades, na forma de buracos ou forames, na forma de sulcos, enfim, né? Tudo isso se caracteriza como acidentes anatômicos. Então, aqui, por exemplo, nós temos nesse osso aqui, vermelho, que é o osso temporal. Por que ele é chamado de temporal? Porque quando deram o nome de temporal a esse osso, a lógica foi a seguinte: essa é a região, né, do couro cabeludo, onde primeiro aparecem os cabelos brancos quando a pessoa vai envelhecendo. Então, na Grécia Antiga, se falava que essa era a região do tempo, ou seja, o cabelo branco, quando começava a aparecer, apontava o tempo de vida da pessoa. Então, como esse osso fica exatamente nessa região, abaixo do couro cabeludo, então colocou o nome dele de osso temporal. Essa é a razão da denominação. Mas vejam que aqui no osso temporal eu tenho vários acidentes anatômicos. Né? Eu tenho um arco zigomático, que é esse processo, vejam, é um processo porque ele é um pronunciamento, né, para anterior. Esse processo aqui zigomático, vai de encontro ao zigomático, a gente fala de processo zigomático do temporal, se articulando com esse processo do osso zigomático que vai de encontro ao temporal, chamado processo temporal do zigomático. Então, o processo zigomático do temporal, junto com o processo temporal do zigomático, eles se encontram, eles formam aqui uma articulação, né, constituindo um arco. Aqui é um arco de ligação entre o neuro e o viscerocrânio. Então, a gente chama aqui de arco zigomático. Isso aqui é o arco zigomático. Aqui eu tenho uma entrada
que dá acesso a uma estrutura interna do temporal, onde ficam as orelhas média e interna. Esse aqui é o chamado meato acústico. Esse aqui é o meato acústico externo do osso temporal. Eu tenho aqui o processo mastoide. Esse processo mastoide é uma protuberância, é uma saliência óssea que a gente palpa facilmente atrás do pavilhão da orelha. É o chamado processo mastoide. É nele que vai se alojar ou que vai se ancorar, vai se inserir o músculo mais forte que a gente tem aqui no pescoço, que é o esternocleidomastoideo, né? Esternocleidomastoideo. Depois a gente vai estudar músculos, mas por que o nome dele é esternocleidomastoideo? Porque ele se insere aqui embaixo no osso externo, na clavícula, esternocleido, sobe pelo pescoço e vai até o processo mastoide. Na verdade, o nome desse músculo é esternocleidomastoideo, né? Porque ele se insere lá embaixo, no externo e na clavícula, aqui em cima no processo mastoide, mas também uma parte no osso occipital. Então, esternocleidomastoideo. A gente vai discutir isso melhor na aula de músculos. Tá? Eu tenho aqui o processo espinhoso, ou melhor, o processo estiloide, na forma de estilete, né, do osso temporal. Eu tenho uma escama do osso temporal, né, que forma a maior parte dessa parede aqui, né, da região temporal. Então, vejam que, para cada um desses ossos, eu vou encontrar uma série de acidentes anatômicos. Obviamente, como já discutimos antes, a gente não vai explorar todos os acidentes anatômicos. Seria muita informação para vocês e não faria sentido, né, a gente identificar todos esses acidentes anatômicos. Mas alguns são importantes para que a gente possa evoluir em outros conteúdos da disciplina. Tá? Então, vocês vão se ater ao roteiro, né, que vocês já têm acesso. Nós temos lá o roteiro de esqueleto axial. Assim como vocês já estudaram o roteiro de esqueleto apendicular, né, essa semana vocês vão estudar o roteiro de esqueleto axial. Então, quais são os acidentes anatômicos neste momento importantes e que a gente precisa que vocês saibam reconhecer nesses ossos? Aqueles que estão no roteiro. Tá? Então, a primeira coisa é saber identificar esses ossos pelo nome. Né? Saber que isso aqui é um temporal, um frontal, um parietal, um occipital, um esfenoide, um lacrimal, um nasal, maxila, mandíbula, zigomático, esfenoide, acho que já falei. Tá? E desses ossos, alguns acidentes anatômicos que estão no roteiro que vocês vão precisar aprender. Aqui, por exemplo, na mandíbula, né, nós temos o ramo da mandíbula, que é essa parte aqui que ascende superiormente, onde nós encontramos a cabeça da mandíbula, que vai se articular com o osso temporal, na sua chamada fossa mandibular. Aqui a gente tem o processo coronoide da mandíbula, que vai servir para inserção do músculo temporal, que a gente vai estudar na aula de músculos. Aqui vejam que na maxila e na mandíbula nós temos os chamados processos alveolares. Esses processos alveolares são a parte óssea desses ossos, onde as raízes dentárias estão inseridas, né, ancorando os dentes maxilares e mandibulares. Vamos avançar. Olha aqui que peça bonita. A gente está vendo novamente o ramo da mandíbula, só para a gente se situar, ok? Isso aqui é o corpo da mandíbula. Aqui uma parte óssea foi cortada, foi removida, para que a gente pudesse visualizar as unidades dentárias. Vejam que os dentes também, eles sofreram cortes. A gente está podendo visualizar aqui os dentes internamente, os molares, os premolares, canino, superiores e inferiores. Aqui na maxila foi feito o mesmo tipo de trabalho. Então, o que é que a gente está vendo aqui na maxila e na mandíbula? Os chamados processos alveolares. Processos alveolares, ou seja, suas partes ósseas que servem para alojar as raízes dentárias, para ancorar as raízes dentárias. Okay? Aqui a cabeça da mandíbula, o processo coronoide, tá?
Opa! Acontece, tivemos um acidente aqui. Legal. Meu ring light aqui despencou. Vamos lá. O que é essa peça aqui que a gente está vendo agora? Dá para ver que é uma mandíbula. Dá para ver que é uma mandíbula. Estamos vendo aqui os seus ramos, peça ímpar, aqui o corpo mandibular. E o que é que está diferente? O que está diferente é que não tem mais unidades dentárias. E aquele processo alveolar que existia aqui para alojar as unidades dentárias desapareceu. Tá? Desapareceu. E por que essa parte óssea desapareceu? Em nosso corpo, nada pode existir por acaso. Tá? Tudo tem que ter uma função. Se você tira a função de uma estrutura, o organismo tende a eliminar, tende a regredir e a eliminar aquela estrutura do nosso corpo. Tá? Por exemplo, uma pessoa que é paraplégica. Uma pessoa que é paraplégica, ela tem atrofia muscular. Não tem mais atividade muscular, o que é que o organismo faz? O organismo faz uma atrofia muscular. E a estrutura esquelética, que era estimulada por aqueles músculos, com essa perda de estímulo, qual é a tendência daquela estrutura esquelética? Também atrofiar. Então, a pessoa que é paraplégica, ela tem não só atrofia muscular, mas ela também tem atrofia, perda de densidade, diminuição de estrutura esquelética. É a mesma coisa aqui. Antes, nesta pessoa em vida, quando ela tinha as unidades dentárias, ela mastigava. E essa mastigação era suficiente para estimular e preservar a estrutura do processo alveolar. Com a perda das unidades dentárias, o processo alveolar deixou de ter função. Se deixa de ter função, o organismo se encarrega de eliminá-lo. Ou seja, aqui o que a gente está vendo é uma peça mandibular de uma pessoa que em vida não tinha mais dentes durante muito tempo, e com isso houve uma atrofia esquelética. A estrutura do processo alveolar praticamente foi toda eliminada. Tá? Mas isso não é uma característica somente da mandíbula, da maxila, é de qualquer parte do nosso corpo. Por exemplo, o processo mastoide, que nós conversamos aqui, onde se insere o músculo esternocleidomastoide, ou esternocleidomastoide. Se você tira a função desse músculo, de uma pessoa adulta, se você elimina esse músculo, se você neutraliza esse músculo, o que acontece com o processo mastoide ao longo do tempo? Ele vai desaparecer, ele vai começar a diminuir, porque ele não tem mais função. Não há mais tração muscular naquela área. Então, ao longo do tempo, sem o estímulo muscular naquela estrutura do osso temporal, aquele processo mastoide praticamente deixa de existir. Ele é reabsorvido. O processo coronoide aqui, eu disse a vocês que serve para a inserção de um músculo chamado temporal. A gente vai estudar lá na frente. Esse músculo temporal, se ele é neutralizado em uma pessoa adulta, ao longo do tempo, esse processo coronoide vai regredindo, ele vai sendo reabsorvido, ele deixa de existir, porque ele perde função. Então, em nosso corpo é isso. Aquilo que não tem mais função, o organismo se encarrega de eliminá-lo, ou de pelo menos reduzir o seu tamanho, a sua densidade, em se tratando de esqueleto. Porque não há sentido você sustentar algo que não tem mais função. Isso é um processo fisiológico, isso não é patológico. Aqui agora foi feito um corte sagital mediano. Estão lembrados? Plano de corte sagital, nesse caso aqui, um corte sagital mediano, ou seja, no meio, na linha mediana do corpo. E nesse corte sagital mediano, a gente está olhando internamente a caixa craniana, a gente vê o osso temporal em outra perspectiva, a gente vê melhor aqui a dimensão do osso occipital, a gente visualiza melhor o osso esfenoide. Veja que o osso esfenoide ele tem um buraco no centro, por isso que na última aula nós o classificamos como osso pneumático, porque ele tem uma cavidade óssea revestida de ar, ou seja, ele tem um seio paranasal,
né, porque se abre na cavidade do nariz. Aqui em cima do osso esfenoide, eu tenho uma estrutura que parece uma cela de montaria, né, uma cela de montaria mesmo. Então, a gente vai chamar isso aqui de cela turca ou cela túrcica. É aqui no assento da cela que nós encontramos a glândula hipófise, né? A glândula hipófise, ela fica lá, alojada aqui. E aí, no osso esfenoide, a gente tem o processo pterigoide, que desce aqui atrás da maxila. A gente tem a asa menor, a gente tem a asa maior, a gente tem uma série de acidentes anatômicos. Aqui agora a gente vê melhor do neurocrânio o etmoide. Esse ossozinho aqui pintado de cinza, isso aqui é o etmoide. Tá? Reparem que o etmoide ele tem uma lâmina óssea que desce aqui na cavidade nasal, a lâmina perpendicular do osso etmoide, que vai se encontrar com esse osso rosa, que é do viscerocrânio, esse aqui é o chamado vômer. Então, essa lâmina perpendicular do osso etmoide junto com o vômer forma o esqueleto ósseo do septo nasal. Né? Esqueleto ósseo do septo nasal. É redundante a gente falar esqueleto ósseo? Não. Nós temos 3 tipos de esqueleto no corpo. Esqueleto ósseo, cartilaginoso e fibroso. Tá? No septo nasal, nós temos a parte óssea e a parte cartilaginosa. A parte óssea é formada pela lâmina perpendicular do etmoide e pelo osso vômer. Um osso do neurocrânio e outro osso do viscerocrânio. Aqui a gente tem a lâmina crivosa, que é por onde vão passar os ramos do nervo olfatório. A gente vai ver isso bem na aula de respiratório. Aqui a gente tem a crista etmoidal, antigamente era chamada de crista Galli. O frontal nós já tínhamos visto antes na classificação, que além de plano, ele também é pneumático, né? Olha o seio aqui do osso frontal. Aqui, novamente, a gente está vendo o osso nasal, ok? A maxila. Vamos evoluir. Essa aqui é a parte petrosa do osso temporal, viu? Aqui dentro ficam as estruturas da chamada orelha média e interna. Fica uma parte do nosso órgão do equilíbrio, né, o labirinto. Essa aqui é chamada parte petrosa, porque essa é a parte óssea mais dura que existe no corpo. Em todo o nosso esqueleto, a estrutura mais dura que existe do nosso esqueleto é essa daqui. Por isso chamada de parte petrosa do temporal. Quando a gente visualiza uma radiografia de crânio, fica bem evidente, né, a parte petrosa direita e esquerda, porque são as estruturas mais radiopacas, ou seja, que oferecem maior resistência à passagem dos raios-x. A gente vai ter a oportunidade, mais à frente, de visualizar uma radiografia, né, onde vai dar para ver melhor esse fenômeno, né, de maior radiopacidade, né, de maior dureza, né, dessa parte do osso temporal. Aqui agora a gente está vendo o crânio, ou o esqueleto da cabeça, em uma norma frontal, ou seja, numa perspectiva anterior. A gente vê aqui a órbita. Reparem que a órbita é formada por vários ossos, tanto do neurocrânio quanto do viscerocrânio. Aqui no assoalho, por exemplo, eu tenho uma maxila, tá vendo? Pintadinho da mesma cor. Aqui eu tenho essa estrutura lateral formada pelo zigomático, e por essa parte amarela que é o esfenoide. Aqui a parede medial ela é formada pelo osso lacrimal, pelo etmoide. Aqui o teto é formado pelo osso frontal. E ainda tem essa pequena porçãozinha aqui, que é o osso palatino. O osso palatino é um osso também do viscerocrânio. Aqui, novamente, os ossos nasais. Estão vendo como eles são finos? 2 ossos, ó, direito e esquerdo, ossos nasais. Então, imagine quando uma pessoa sofre um trauma nessa região, né? Anterior do terço médio da face, né? Geralmente, isso evolui para uma fratura de osso, fratura dos ossos nasais. Tá? Eu estou me referindo ao terço médio. Como é que a gente divide os terços, né, da face?
Dessa saliência óssea que a gente tem aqui, entre os arcos superciliares, a gente chama isso aqui de glabela. Tá? Essa saliência frontal que nós temos aqui, a gente chama de glabela. Da glabela, subindo até a linha do cabelo, a gente chama isso de terço superior da face. Da glabela até a base do nariz, a gente chama isso de terço médio da face. E da base do nariz até o mento, terço inferior. Então, a nossa face ela é dividida em terços. Terço superior, glabela até a linha do cabelo, glabela, base do nariz, terço médio, base do nariz, mento, terço inferior. Aqui a gente está vendo uma abertura esquelética anterior da cavidade nasal, que parece, dizem, uma pera, por isso é chamada de abertura piriforme. Né? Abertura piriforme, parece uma perazinha. E por essa abertura piriforme, a gente visualiza aqui dentro o esqueleto ósseo do septo nasal, aquele que a gente tinha visto numa perspectiva de perfil lateral. Aqui é a lâmina perpendicular do etmoide e esse aqui rosinha aqui embaixo é o vômer. Aqui nós estamos vendo as conchas nasais. Olha as conchas nasais inferiores, médias. As conchas nasais médias e as superiores, que aqui não aparecem, elas são parte do etmoide. Já as conchas nasais inferiores são ossos independentes. Então, nós temos aqui mais um tipo, mais um osso, né? Concha nasal inferior, direita e esquerda. Para que existem as conchas superiores, que não aparecem aqui, médias e inferiores, e o septo nasal? Tem um propósito, né? Tem um propósito que a gente vai discutir melhor na aula de respiratório, tá? Ou seja, nada existe por acaso. Isso aqui não pode existir uma concha, um septo, por nada. Isso aqui tem que ter função. Se não tem função, isso aqui não existiria, ou seria reabsorvido. Tá? Então, tudo isso aqui tem um propósito. Na aula de respiratório, a gente vai ver exatamente qual é a importância da gente ter essas estruturas todas na cavidade nasal. Aqui a gente está vendo a presença de buracos, né, de forames. Então, eu tenho aqui os forames infraorbitais, direito e esquerdo, forame supraorbital, ou seja, acima da órbita supraorbital. Às vezes o superior é tão próximo que ele deixa de ser chamado de forame e passa a ser chamado de incisura, né? Incisura supraorbitária. Aqui na mandíbula, da mesma forma, forame mentual, né? Direito e esquerdo, região do mento, região de ângulo, né? Ângulo da mandíbula, aqui os ramos que nós já vimos antes. Então, tudo isso aqui são detalhes, acidentes anatômicos, né? O forame, estão vendo aqui um foramezinho pequeno no osso zigomático, esse aqui é chamado forame zigomático facial, por onde sai um nervo chamado nervo zigomático facial, que dá sensibilidade somática a toda essa região da maçã do rosto. Por esse forame aqui, infraorbital, vai sair o nervo de mesmo nome, nervo infraorbital, que dá toda a sensibilidade somática da pálpebra inferior, essa estrutura aqui do rosto, do lábio superior. Pelo forame mentual, vai passar também um feixe vasculonervoso, ou seja, artéria, veia, nervo. Geralmente, por esses forames, passam sempre feixes vasculonervosos. Eu estou me referindo aqui à estrutura nervosa, apenas para dizer qual é a importância dessa inervação, né, que sai por esses buraquinhos. Então, pelo forame aqui mentual, vai sair um nervo mentual, que é o nervo que dá sensibilidade somática a toda essa região aqui de lábio, inferior, mento. Tá? O que é a sensibilidade somática? Essa sensibilidade que nós temos ao tato, à temperatura, à dor, né? De onde surgem informações proprioceptivas de localização no espaço, né? Para reconhecimento em nosso córtex cerebral. Então, geralmente, por esses buracos, né? Olha aqui, ó, canal óptico. Aqui já não é a gente não chama forame óptico, é canal óptico, por onde passa o nervo da visão, nervo óptico. Por essas estruturas, geralmente passa sempre um feixe vasculonervoso. Passa artéria, passa veia e passa
o nervo. Aqui agora a gente está vendo o crânio por baixo, né? É uma vista inferior. O que é que nós estamos vendo? Novamente a maxila com as unidades dentárias. Aqui é o osso palatino, que até agora a gente não tinha conseguido visualizar ele. Esse aqui é o osso palatino, direito, esquerdo, tá? Direito, esquerdo. Esses ossos palatinos, junto com as maxilas, direita e esquerda, aqui vai formar o palato ósseo, né? Que revestido de mucosa é o que a gente toca com a língua no céu da boca. Tá? A língua no céu da boca, o que a gente está tocando, essa estrutura dura, é a mucosa revestindo toda essa estrutura aqui. Ó. São as maxilas, de direita e esquerda, e os ossos palatinos, de direita e esquerda. Aqui, novamente, o osso occipital. Veja que no osso occipital eu tenho um buraco enorme. Né? Buraco a gente chama o quê? Forame. Esse é o maior forame que nós temos no esqueleto da cabeça. Então, nós vamos chamá-lo de forame magno. Magno de magnitude, ou seja, o maior de todos. O que é que passa por esse forame magno? Por esse forame magno vai passar a medula espinhal. Ou seja, a conexão entre a medula espinhal e o encéfalo acontece através desse forame. Aqui dentro da caixa craniana, lá dentro, eu tenho um encéfalo, né? E o encéfalo ele termina como uma medula oblonga, que se transforma em medula espinhal, né? Que passa justamente por aqui, para seguir pelo canal vertebral. Pelo canal vertebral. Aqui do lado do forame magno, a gente está vendo uma saliência, né? Uma saliência. Aqui são os côndilos occipitais, direito e esquerdo, direito e esquerdo. Para que servem esses côndilos occipitais? São eles que vão se articular com a primeira vértebra da coluna. A primeira vértebra da coluna se articula com os côndilos occipitais. Então, nesse movimento que a gente faz de flexão da cabeça, extensão, flexão, extensão, a gente está movimentando quem? A gente está movimentando aqui os côndilos occipitais com a primeira vértebra da coluna. Ou seja, todo o esqueleto da cabeça está articulado à primeira vértebra da coluna vertebral através dos côndilos occipitais. Aqui, novamente, o processo estiloide do osso temporal, que a gente já tinha visto antes. Olha o arco zigomático, aqui dá para a gente ver melhor essa ligação do temporal com o zigomático, arco zigomático. Né? A fossa mandibular, onde se encaixa a cabeça da mandíbula, para formar ATM, o meato acústico, o processo mastoide. Então, tem uma série de detalhezinhos aqui. Forame oval. Por que forame oval aqui no esfenoide? Porque ele tem um aspecto oval, forame oval. É por onde passa a terceira ramificação do quinto par de nervo craniano, nervo trigêmeo. A gente vai estudar na aula de sistema nervoso. Então, vejam que tem uma série de detalhes aqui que a gente precisa conhecer para que a gente possa evoluir, né, em outros assuntos. Mas, volto a dizer, a gente não precisa estudar todos os detalhes anatômicos, né? Porque senão seria uma loucura. Por isso que o roteiro é a referência. Aquele roteiro da prática é a referência dos acidentes anatômicos que a gente precisa conhecer aqui nesses ossos. Muito bem. Saindo agora da cabeça, a gente vai para a coluna. Olha que imagem bonita. Isso aqui é uma coluna vertebral. Vista de frente, aqui é uma vista anterior da coluna, uma vista posterior, que a gente visualiza por trás, tá? E se a gente for visualizá-la de perfil, é isso aqui que a gente vê. Aqui na coluna nós temos as vértebras do pescoço, chamadas de vértebras cervicais, porque estão localizadas no pescoço. Quantas vértebras cervicais nós temos? 7. 7 vértebras cervicais, tá? Que a gente chama de C1, letra C, número 1. C1. A primeira vértebra cervical é aquela que se articula com os côndilos occipitais, que a gente acabou de ver. Tá? Então, a
C1, primeira vértebra cervical, se articula com o osso occipital, através dos côndilos occipitais, né, para formar essa articulação atlanto-occipital, o nome da articulação é atlanto-occipital, e essa vértebra é chamada de C1. Só que ela tem um nome próprio. C1, a gente vai ver melhor C1 daqui a pouco, né, porque aqui a gente tem uma vista panorâmica. Mas essa primeira vértebra cervical, C1, ela tem um nome próprio que é Atlas. Atlas. Daí, porque o nome da articulação é atlantoaxial, entre Atlas e... atlanto-occipital, entre Atlas e o occipital. Atlantoaxial é entre C1 e C2. Tá? Então, C1 é chamado de Atlas. E por que Atlas? Atlas é uma figura mitológica, né, de origem grega, que era considerado um gigante, era um gigante titã da mitologia grega, que sustentava sobre os ombros o globo terrestre. Vocês já devem ter visto falar de Atlas, né? Muitos aqui devem conhecer, já devem ter visto alguma imagem, né? Que é de um homem enorme sustentando sobre os ombros o globo terrestre, né? Então, isso vem da mitologia grega. E por que botaram o nome de C1, de Atlas? Logicamente, porque é uma vértebra, a primeira vértebra da coluna, que sustenta sobre si todo o esqueleto da cabeça. Ou seja, toda essa estrutura do crânio articulada apenas entre o occipital, através dos seus côndilos, com a primeira vértebra da coluna. Então, obviamente, por isso, colocar o nome de C1 de Atlas. Tá? Então, a primeira vértebra da coluna, C1, ela é chamada de Atlas. Aí depois vem C2, C3, C4, C5, C6, C7. 7 vértebras cervicais. A segunda, C2, também tem um nome próprio. É axis. Axis. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre Atlas e sobre axis. Tá? Por enquanto, vamos entender que são 7 vértebras cervicais. Depois da 7ª vértebra cervical, vem 12 vértebras torácicas, ou seja, vértebras da coluna localizadas na região do tórax. A região do tórax. Então, por isso, vamos chamar de vértebras torácicas. São 12 vértebras. Depois, nós temos 5 vértebras lombares. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértebras lombares. Já estão na parte inferior aqui do nosso tronco, né? 5 vértebras lombares. Depois nós temos o sacro. O sacro, na verdade, são 5 vértebras fundidas ou fusionadas, então ele acaba sendo uma peça única. Aqui é diferente, as vértebras cervicais, torácicas e lombares, né? Elas são separadas. Elas estão articuladas entre si por cartilagem. Isso aqui é um tipo de sínfise intervertebral que a gente vai estudar na aula de articulações, mas se você faz uma exumação cadavérica, onde você só tem os esqueletos, o esqueleto, né, do corpo, a coluna não vai estar assim toda armada, né? Você vai encontrar as vértebras soltas, porque elas não são coladas, elas são articuladas por cartilagem. É diferente das 5 vértebras do sacro. As 5 vértebras sacrais, elas são fundidas, elas são fusionadas. Então, isso aqui forma uma única peça, que a gente chama de sacro. Sacro. E depois do sacro, nós temos 4 microvértebras. 4 microvértebras, chamadas de coxígeas, vértebras coxígeas. Essas vértebras coxígeas, elas são em nós o vestígio da cauda dos animais. Tá? Nós não temos cauda, mas nós temos um vestígio de cauda, que são essas vértebras coxígeas. São 4 microvértebras que podem variar para mais ou menos 1. Ou seja, entre nós, tem pessoas que têm apenas 3, tem outros que têm 4 e tem outros que têm 5. Essa variação é comum.
Então, nós temos, recapitulando, 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4, mais ou menos 1, vértebras coxígeas, formando o cóccix, a região do cóccix. Tá? Então, se a gente somar, quantas vértebras nós temos na coluna? Vamos lá? 7 cervicais, mais 12 torácicas, 19, mais 5 vértebras lombares. Dá quanto? 19 com 5, 24. Mais 5 vértebras sacrais, 24 com 5, 29. Mais 4 microvértebras, 33. Não é isso? 33, mais ou menos 1. Então, tem pessoas que têm 32 vértebras, tem outras que têm 33, que é o mais comum, e tem outras que têm 34. Tá? Então, o número de vértebras da coluna é 33, mais ou menos 1. Se a gente olha a coluna de perfil, a gente percebe que ela possui curvaturas, ela não é reta, né? Ela é sinuosa. Por que ela é sinuosa? Porque essa forma de apresentação anatômica torna ela mais resistente do que ela seria se fosse completamente retilínea. Mas reparem que essa sinuosidade, ela respeita um padrão, ela segue um padrão. Veja que na região cervical, né, as vértebras cervicais, elas têm uma curvatura para anterior. Aqui é a região anterior, tá? Aqui atrás é a região posterior, onde ficam os processos espinhosos, né, que a gente consegue palpar. Então, essa curvatura para anterior, a gente encontra na região cervical. Da mesma forma que a gente encontra na região lombar. Veja, curvatura para anterior na região cervical e região lombar. Qual é o nome que a gente dá para essa curvatura? Lordose. Lordose. Lordose é fisiológica, tá? Essa curvatura para anterior da região cervical e região lombar, ela é fisiológica, ela é o normal, a gente chama de lordose. Tá? Quando essa curvatura ela ultrapassa o limite da normalidade, ou seja, ela se torna muito exagerada, aí essa lordose sai do campo fisiológico e entra no campo patológico. Tá? Mas, por enquanto, a gente está avaliando somente a condição fisiológica normal. Então, nós temos aqui a lordose cervical e a lordose lombar. Aqui na região torácica e sacral, a gente vê que é o inverso. É uma curvatura para trás. Veja, né? Para trás na região torácica e na região sacral. Como é que a gente chama essa curvatura na região torácica para trás e na região sacral para trás? A gente chama isso de cifose. Cifose. Então, nós temos aqui uma cifose torácica, uma cifose sacral. Isso é o normal. Tá? Lordose cervical e lombar. Cifose torácica e sacral. E se a gente observar uma coluna de frente ou numa vista posterior, como essa aqui, não é exatamente isso que nós vamos encontrar. Né? Todos nós temos uma coluna desviada, ou para a direita ou para a esquerda. Se você é destro, você tem uma ligeira curvatura da sua coluna para a direita. Se você é canhoto, o inverso. Porque se você é destro, você trabalha mais com o lado direito do seu corpo. Ao longo do tempo, a sua coluna vai sofrendo uma inclinação para esse lado. Se você é canhoto, né, para o lado esquerdo. E como é que nós chamamos o desvio para a direita ou para a esquerda que nós temos na coluna? Escoliose. Escoliose fisiológica. Se a pessoa tem uma escoliose exagerada, que ultrapassa o limite do que é considerado normal, essa escoliose agora ela é patológica. Tá? Então, eu estou dando ênfase a isso porque é mais comum a gente escutar esses termos no campo da patologia. Ah, a pessoa está com escoliose. Quando fala que a pessoa está com escoliose, ela está com essa curvatura ultrapassando o limite de normalidade, já interferindo em determinadas funções do corpo, provocando dor,
né, deformidade, etc. Então, aí ele já está com uma escoliose patológica, mas a escoliose, né, dentro dos limites de normalidade, todos nós temos, né, uma escoliose para a direita ou para a esquerda. Assim como lordose e cifose. Tá? Todos nós temos dentro da normalidade. Se essas curvaturas ultrapassam o limite da normalidade, aí já entra no campo da patologia. Muito bem. E a coluna, então, ela é formada por vértebras, né? O sacro não tem muito o que a gente se preocupar, porque o sacro é o sacro. São 5 vértebras fundidas, fusionadas, então é uma peça chamada de sacro. Mas na região, assim como na região coxígea, viu? As microvértebras coxígeas, elas também são fundidas, são fusionadas. Mas nas outras regiões são vértebras separadas, cervical, torácica e lombar. E aqui o que a gente está vendo é um desenho típico de uma vértebra da coluna. Típico de uma vértebra da coluna. Por enquanto, não interessa sabermos se essa vértebra ela é cervical, torácica e lombar. Já já a gente vai saber. Mas, no aspecto geral, independente da região cervical, torácica ou lombar, o que é que uma vértebra típica apresenta? Ela apresenta na sua porção anterior um corpo. Veja que eu tenho aqui uma massa óssea, um maciço ósseo. Essa estrutura ela fica voltada para a anterior. A gente vai chamar isso aqui de corpo da vértebra. Tá? A gente está vendo essa vértebra por cima, uma vista superior. Aqui a gente está vendo a mesma vértebra numa perspectiva de lado, de perfil, lateral. Aqui a gente está vendo o corpo da vértebra. Tá? Corpo da vértebra, corpo da vértebra. Aqui atrás, a gente está vendo um processo. Tá? Então, é uma saliência óssea. A gente vai chamar isso de saliência de processo. Processo espinhoso. Processo espinhoso, ou seja, aquilo que a gente palpa atrás na coluna. Isso que a gente palpa atrás na coluna é o processo espinhoso da vértebra. É a única parte que a gente consegue palpar, processo espinhoso. Aqui, lateralmente, eu tenho mais 2 processos, um de um lado direito, outro do lado esquerdo. Esses processos aqui a gente chama de processos laterais ou transversos, né? Processos projetados lateralmente, processos laterais ou transversos, né? Processos transversos direito e esquerdo. Eu tenho aqui o corpo, processo espinhoso, processo transverso, lateral direito e esquerdo. Eu tenho aqui no centro, né, um buraco. O buraco a gente chama de forame. Que forame é esse? Forame vertebral. Forame vertebral. Quando eu tenho um forame vertebral, né, um outro forame vertebral sobreposto, uma vértebra de cima, outro em cima, eu vou formar o quê? Eu vou formar um canal. Que canal é esse? Canal vertebral. O que é que vai passar por dentro desse canal vertebral? Por dentro desses forames vertebrais? A medula espinhal, a segunda parte do sistema nervoso central. A primeira parte é o encéfalo, está dentro da caixa craniana, está no neurocrânio. A segunda parte, medula espinhal, está no canal vertebral, que é aquele canal formado pela sobreposição de forames vertebrais. Então, temos aqui o corpo, processo espinhoso, processo transverso, lateral direito e esquerdo, forame vertebral. O que mais que nós temos aqui? Olha aqui novamente, processo espinhoso, processo transverso. Eu tenho aqui em cima, ó, dois processos aqui em cima. São esses 2 aqui que a gente está vendo. São chamados processos articulares superiores. Processos articulares superiores, direito e esquerdo. E aqui embaixo eu também tenho processos articulares inferiores. Para que servem esses processos articulares? A vértebra que está acima dessa aqui, ela está articulada nela através do corpo. Então, aqui eu tenho essa parte óssea do corpo. Aí depois eu vou ter um disco cartilaginoso, como se fosse um travesseiro, um colchão revestindo tudo isso aqui. E aí o corpo da vértebra de cima vem e assenta sobre ele. É o chamado disco intervertebral.
Quando a gente fala assim, a pessoa está com hérnia de disco. O que é uma hérnia de disco? É um defeito que a gente vai estudar depois, na aula de articulações. É um defeito justamente nesse disco, né, que serve para amortecer os corpos vertebrais. Quando a gente anda, quando a gente corre, né, um corpo vertebral não pode bater no outro. Ele tem que estar ali separado pelo disco intervertebral. Quando a gente tem um problema nesse disco intervertebral, às vezes esse problema é uma hérnia de disco. Mas além das vértebras estarem articuladas entre si pelos corpos, através desse disco intervertebral, elas também se articulam através dos processos transversos. Então, os processos transversos, os processos articulares. Então, os processos articulares aqui superiores, eles vão se articular com os inferiores de quem está em cima. Assim como esses processos articulares inferiores daqui, eles vão se articular com os processos articulares superiores da vértebra que está abaixo. Tá? Então, as vértebras, elas se articulam entre os corpos e entre os processos articulares. Tá? Muito bem. Então, independente da região cervical, torácica ou lombar, a vértebra dessas regiões apresenta essas partes. Tá? Isso a gente tem que saber. Que toda vértebra tem corpo, processo espinhoso, processo transverso, aqui lateral, direito e esquerdo, forame vertebral e processos articulares superiores e inferiores. Ponto. Independente de ser cervical, torácica ou lombar. Mas, olhando esta vértebra que a gente está vendo aqui, eu sei que ela é torácica. Eu sei que ela não pode ser cervical e nem pode ser lombar. Como é que a gente sabe que essa vértebra é torácica? Porque somente as vértebras torácicas possuem essas áreas de articulação aqui, ó, no corpo. Estão vendo aqui? Nessa parte superior, essa parte inferior aqui do corpo. Ó. Isso aqui é uma fóvea articular, ou uma faceta articular. Só quem tem essas fóveas ou facetas articulares no corpo são as vértebras torácicas. Assim como eu encontro essas mesmas fóveas ou facetas articulares no processo transverso, tanto direito quanto esquerdo. Quem é que vai se articular aqui com esse corpo da vértebra e aqui com esse processo transverso? As costelas. Ou seja, nós só temos costelas no tórax. As vértebras torácicas, elas têm que ter uma estrutura para se articular lá atrás com as costelas, para as costelas, então, se projetarem para frente, para se articular com o osso externo. E lá atrás, como é que as costelas estão articuladas com as vértebras torácicas? A cabeça da costela se articula aqui com o corpo da vértebra torácica, né? E a tuberosidade costal se articula aqui com o processo transverso. Então, por isso, eu sei que esta é uma vértebra torácica. A vértebra cervical não teria essas facetas articulares, nem no corpo, nem no processo transverso. Uma outra característica que me faz reconhecer essa vértebra como sendo torácica é que esse processo espinhoso dela, ele está bem inclinado para baixo e bem pontiagudo. Então, essa característica do processo espinhoso, pontiagudo, oblíquo para baixo, é típico das vértebras torácicas. Se fosse da região lombar, ele seria mais quadrado e não seria oblíquo. Se fosse da região cervical, ele seria menor e geralmente bífido, né? Bífido, não seria uma estrutura única. Ele teria aqui na pontinha uma divisão. Então, isso aqui me faz reconhecer essa vértebra, essas características, como sendo da região torácica. Tá? Muito bem. Aqui agora a gente está vendo o esqueleto do pescoço. Né? O que é o esqueleto do pescoço? São as 7 vértebras cervicais, mais esse ossozinho daqui, chamado osso hioide, HI,
ocioide. Esse ocioide, ele é o único osso do nosso corpo que não tem ligação direta com outro osso. Tá? A gente consegue palpar ele facilmente aqui no pescoço. Você palpa aqui primeiro a sua cartilagem tireoide da laringe, né? Aqui tem a proeminência laríngea, e chamam no homem de pomo de Adão. Tá? Você palpa a cartilagem tireoide, e aí, quando você sobe um pouquinho mais, abaixo ainda da mandíbula, né, você encontra o ocioide. Eu estou palpando aqui o meu ocioide. Né? Ele é bem flexível, bem móvel, porque ele não tem ligação direta com nenhum outro osso. Ele está aqui preso por ligamentos e músculos. A gente vai estudar o ocioide também mais à frente. Então, o esqueleto do pescoço, ele é formado de 8 ossos, 7 vértebras cervicais e um ocioide. Olha aqui, essa é uma típica vértebra cervical. Veja que ela tem tudo do genérico. O que é o genérico? Tem um corpo anterior, tem o processo transverso, direito e esquerdo, tem o forame vertebral, tem o processo espinhoso. Geralmente o processo espinhoso ele é assim, tá vendo? Bífido, bifurcado. Essa daqui, ela também é cervical, mas aqui a gente vê que o processo espinhoso já não é bífido, é porque essa é a 7ª vértebra cervical. Então, naturalmente, a nossa coluna, ela não é dividida exatamente, né? Olha, são 7 cervicais, ela é uma coluna. Nas vértebras cervicais, nós temos características peculiares, mas na medida em que ela vai se aproximando da primeira vértebra torácica, naturalmente ela já vai adquirindo características parecidas com aquelas que a gente encontra na região torácica. Tá? Então, por isso que esse processo espinhoso aqui ele já não é bífido. Esse processo espinhoso da 7ª vértebra cervical, ele é bem comprido e a gente palpa ele com facilidade. Essa projeção, essa saliência óssea que a gente tem aqui atrás, na base do pescoço. Essa projeção óssea mais alta que a gente tem aqui atrás, né, no pescoço, é o processo espinhoso da 7ª vértebra cervical. Tá? Mas, além desse processo espinhoso, eu sei que elas são cervicais, primeiro porque elas são menores, né? Elas sustentam menos peso, então elas são menores do que as torácicas. Na medida em que a coluna vai descendo, as vértebras vão aumentando de tamanho, por causa do peso do corpo. Mas, além delas serem menores, somente as vértebras cervicais possuem forames, olha aqui, nos processos transversos. Veja que nessa vértebra daqui, torácica, não tem forame no processo transverso, tá vendo? Não existe, só tem um forame vertebral. Mas aqui, eu tenho um forame vertebral e eu tenho mais 2 forames nos processos transversos, chamados de forames transversos. Então, quando eu pego uma vértebra, ela é de tamanho menor e ela tem forames nos processos transversos, só pode ser cervical. Tá? Eu não preciso nem me preocupar muito se o processo espinhoso é bífido ou não. Basta eu bater o olho, vejo que ela é menor e tem forame transverso, ela é cervical. Então, é muito fácil a gente distinguir no meio das vértebras quem é cervical e quem é torácico. Agora, veja que esta vértebra daqui, vista de cima e vista por baixo, uma vista superior, uma vista inferior. Essa aqui é a primeira vértebra da coluna, C1, que a gente chama de Atlas. Repare que ela não tem nem corpo e nem processo espinhoso. Ela tem um forame vertebral, tem um forame transverso, processo transverso, tem os processos articulares superiores e inferiores, mas ela não tem corpo e nem processo espinhoso. Ela só tem um arco anterior e um arco posterior. Esta é a única vértebra da coluna, a única das 33, que não tem corpo e não tem processo espinhoso. Essa é C1, essa é Atlas. Então, dá para a gente confundir Atlas com qualquer outra vértebra da coluna? Não, porque somente Atlas não tem corpo e nem tem processo espinhoso.
mas o restante ela tem. Forame vertebral, processo transverso, forame transverso, processo articular superior, processo articular inferior. Esses processos articulares superiores, vejam que eles têm um desenho muito parecido com os côndilos occipitais. Porque os côndilos occipitais vão se articular exatamente aqui, com essa primeira vértebra da coluna, C1. Por isso, batizada pelo nome de Atlas, ou seja, o gigante que carrega sobre si o globo terrestre. A primeira vértebra da coluna é que se articula com todo o esqueleto da cabeça. C1 e occipital. Atlas e occipital. Tá? Então, Atlas, ou C1, é uma vértebra inconfundível em relação às outras cervicais ou qualquer outra vértebra do corpo. Uma outra vértebra com uma peculiaridade também que a distingue das demais é essa daqui. Essa daqui é C2. C2. Repare que C2 tem o corpo, ela tem um corpo aqui na frente, ela tem um processo espinhoso, bífido, tá vendo? Processo transverso, com forame transverso de um lado e do outro. Tem um foramezinho aqui, forame vertebral. Mas o que é que ela tem a mais que a distingue das demais? Ela tem essa saliência óssea. Essa saliência óssea sobre o corpo. Essa projeção superior sobre o corpo. Esse processo de C2 sobre o corpo. Dizem que parece um dente. Um dente. Então, por isso, chamam ele de processo odontoide. E para que essa vértebra C2 tem um processo odontoide? Para substituir o corpo que Atlas não tem. Olha aqui que maravilha. Aqui a gente está vendo o processo odontoide, é como se fosse o corpo de Atlas. O corpo de Atlas. Fazendo uma articulação sinovial entre Atlas e axis. E por que isso existe aí? Por que eu tenho entre Atlas e axis uma articulação diferente das outras vértebras? Porque essa articulação atlantoaxial, tá? Entre Atlas e axis, atlantoaxial, ela é uma articulação em pivô, trocoide, que vai facilitar os movimentos de rotação da minha cabeça. Esse tipo de articulação facilita os movimentos de rotação da cabeça. Mas repare que é uma estrutura mais frágil do que as outras, né? Que é um corpo sobre outro corpo, corpo sobre corpo, corpo sobre corpo. Então, por ser mais frágil, ela também é mais acometida de fratura em casos de trauma na cabeça. Então, não é tão incomum a gente ouvir ou ver histórias de pessoas que deram mergulho em superfície rasa, bateram a cabeça, aqui geralmente na região da fronte, né, num banco de areia, ou num tijolo de piscina, e essa pessoa teve uma fratura de pescoço, ou seja, teve uma fratura de processo odontoide. Quando esse processo odontoide aqui fratura, porque o trauma na cabeça, né, ele se reflete em várias partes da cabeça e do pescoço, então aquela parte que se reflete nessa articulação atlantoaxial, às vezes é suficiente para provocar uma fratura. E se esse processo odontoide aqui fratura, ele vai comprimir quem? Ele vai comprimir o início da medula espinhal. Ou seja, se a pessoa não tiver uma parada cardiorrespiratória, por lesão grave de medula, ela pode fazer um quadro de tetraplegia. Ou seja, ela perde os movimentos do pescoço para baixo, porque a medula espinhal aqui, logo no seu início, né, logo abaixo da medula oblonga, no início da medula espinhal, ela pode ser comprimida pelo processo odontoide fraturado devido ao trauma da cabeça, e a pessoa fica paralisada do pescoço para baixo. Não é tão incomum esse tipo de incidente, infelizmente. Né? A gente tem várias pessoas com histórias desse tipo, inclusive retratadas em diversos filmes. Né? Tem um filme, por exemplo, chamado Mar Adentro.
Se tiverem oportunidade, assistam, né? Fala sobre isso. Mar Adentro. Tem um outro filme que em inglês é Me Before You. Eu antes de você, né? Mas o Mar Adentro, ele reflete mais exatamente a situação, porque ele retrata o acidente da pessoa, que é justamente batendo a cabeça no banco de areia. Né? E se você for no Hospital Sara, você vai encontrar diversos casos, né, de pessoas, infelizmente, acometidas por esse tipo de acidente. Tá? Então, é muito perigoso quando a gente dá mergulho em superfície rasa. A gente deve evitar, né, porque se você mergulha e bate a cabeça, né, às vezes você não sofre nenhum trauma na região da pancada, na região frontal. Né? Nem hematoma forma, mas o reflexo daquele trauma, da intensidade no pescoço, às vezes é suficiente para causar esse tipo de fratura. Fratura do processo odontoide de C2, da segunda vértebra cervical, de axis. E aqui é uma imagem ampliada do ocioide. Tá? O ocioide é isso aqui. Ele parece uma ferradura, tem os cornos maiores e menores, né? É o nome dessas saliências ósseas, cornos menores, cornos maiores, tá? E a gente consegue palpar. Esse ocioide, ele é geralmente objeto de análise na medicina forense, quando um corpo é encontrado sem vida, para fazer investigação forense, né, para se detectar causa-mortes. Uma das coisas que se observa é a integridade do ocioide. E quando esse ocioide, que é relativamente frágil, ele está fraturado, é um indício forte de morte por estrangulamento ou enforcamento, tá? Aqui nessa região. Muito bem, olha o discozinho intervertebral que eu falei para vocês, tá? Esse aqui é o disco intervertebral, é esse que forma um coxim, né? Para evitar impacto entre as partes ósseas das vértebras. A gente vai falar melhor sobre esse disco intervertebral, eu vou explicar para vocês o que é exatamente uma hérnia de disco, mas isso na aula de articulações. Aqui o que nós estamos vendo agora são vértebras da região lombar. Por que eu sei que essas vértebras daqui agora, elas são lombares? Essa não, essa daqui é torácica, tá vendo? Processo espinhoso, pontiagudo, oblíquo para baixo, faceta articular na região de corpo e processo transverso, isso aqui é torácico. Essas daqui, elas não são cervicais, né? Elas são muito grandes, não tem forame no processo transverso, ela não é cervical. Ela não é torácica, porque eu não tenho aqui faceta articular nos corpos, né? E nem nos processos transversos. E reparem que o processo espinhoso também não é pontiagudo, nem oblíquo, ele é meio quadrado, é meio em forma de machado. Isso aqui é típico de uma vértebra lombar. Não tem área de articulação no corpo nem no processo transverso, tá? Então não é torácica, não tem processo espinhoso pontiagudo, oblíquo para baixo, não é torácica. Não tem forame no processo transverso, então não é cervical. Então, até por exclusão, por eliminação, você sabe que isso aqui é lombar. E elas são as maiores, né? Porque a região lombar sustenta maior peso do que a região torácica e cervical. Então, elas são as maiores vértebras, as mais grosseiras que nós temos, tá? Então, é muito fácil você pegar um monte de vértebras e separar. Ok, essas são lombares, essas são cervicais e essas aqui são torácicas. É muito fácil. Assim como é muito fácil você dizer, essa daqui exatamente é Atlas, essa daqui exatamente é Axis, essa daqui é Atlas porque não tem corpo nem processo espinhoso. Essa daqui é Axis porque ela tem tudo que uma vértebra cervical tem, mas ela tem a mais um processo odontoide. E essas daqui, elas são lombares. É muito fácil, né? Porque são as maiores, as mais grosseiras, processo espinhoso quadrado, essas são lombares. Ok? Não há nenhum tipo de dificuldade em se familiarizar. O que você não vai conseguir agora, e nem precisa, é saber das vértebras lombares, identificar quem é L1, né? L1, lombar, L1
L2, L3, L4 e L5. Isso você não precisa. Assim como quem é T1, primeira vértebra torácica, T2, T3 até T12. Não interessa. Interessa saber quem são torácicas, quem são lombares, quem são cervicais. Agora, interessa das cervicais saber quem é C1, Atlas, e quem é C2, Axis. Olha aqui a articulação entre os processos articulares, estão vendo? Olha aqui, ó, processos articulares inferiores dessa vértebra, se articulando com os superiores da vértebra de baixo. Tá? Muito bem. E aqui a gente está vendo a vértebra cervical. Aqui tem todas, né? Uma típica vértebra cervical, ó, forame transverso, vértebra menor, uma típica vértebra torácica e uma típica vértebra lombar. Aí nós chegamos no sacro, que é uma peça única, né, de 5 vértebras fundidas, fusionadas, articuladas lateralmente com o ilíaco, né, que a gente já discutiu na última aula, o osso do quadril. E aqui embaixo, aquelas 4, ou 3, ou 5 microvértebras fundidas também, né, representando em nós o vestígio da cauda dos animais. Não é incomum a pessoa, às vezes, cair sentada, né, e ter fratura do cóccix. Fratura do cóccix. Principalmente se essa pessoa tiver, ao invés de 3 ou 4, 5 microvértebras. O cóccix fica mais exposto. Então, quando a pessoa cai sentada, bate esse cóccix no chão, ela tem a fratura, né, fratura de cóccix. Aqui nós já vimos na última aula, né, é a sínfise púbica. Tá? A gente vai voltar a estudar a sínfise púbica também na aula de articulações. E aí nós chegamos no esqueleto do tórax. O esqueleto do tórax, que é formado por 12 vértebras torácicas, que nós já vimos, pelas 24 costelas, ou 12 pares de costelas, e pelo osso externo. Osso externo, não é externo, é externo com S. Aqui, quem não pertence ao esqueleto torácico é a clavícula e a escápula, né? São ossos do símbolo do membro superior, ou da região do ombro. Então, quem é do tórax aqui é T1, olha aqui T1, articulado com a primeira costela, T1, T2 até T12. Não é do tórax L1, olha L1 aqui, primeira vértebra lombar. Quem é do tórax? De T1 até T12, 12 vértebras torácicas, 12 pares de costelas, 12 direita, 12 esquerda, e um osso externo. Esse osso externo, ele é dividido em 3 partes. A gente tem aqui a parte superior, que é o manúbrio. Essa parte aqui superior é o manúbrio, se articula aqui com a primeira costela, ó, que se articula aqui com a clavícula, né, a extremidade external aqui da clavícula. Depois a gente tem uma articulação aqui entre o manúbrio e o corpo do externo. Essa é a maior parte do externo, que a gente chama de corpo. E aqui embaixo uma saliência óssea, às vezes cartilaginosa, que a gente chama de processo chifoide, com X, chifoide. Tá? Então, manúbrio, corpo, processo chifoide. Tá? Esse osso externo, ele está articulado com as costelas e com a clavícula, né, que é um osso apendicular. Reparem que todas as costelas, todas, elas estão articuladas lá atrás com as vértebras torácicas. Nós já falamos sobre isso, né? Ela se articula com o corpo e com o processo transverso, através daquelas facetas articulares. Aí elas se projetam para frente para se articular com o externo, que está aqui. Onde é que está o coração? A gente vai voltar a falar sobre topografia cardíaca na aula de circulatório, mas só para a gente aproveitar o momento, o coração ele está aqui, ó, atrás dos 2 terços inferiores do externo. Né? Então, quando a gente vai fazer uma ressuscitação cardíaca, uma manobra, né, de ressuscitação cardíaca no paciente, a gente
né, rapidamente acha aqui o externo, calcula os 2/3 inferiores e aplica a força sobre o corpo do externo, porque o coração ele fica aqui atrás desses 2/3 inferiores do externo. Mas voltando às costelas, reparem que as costelas elas se ligam diretamente às vértebras torácicas laterais, mas elas se ligam não diretamente ao externo, mas através de cartilagens. Ó, isso aqui é uma cartilagem costal, unindo a costela ao externo. Às vezes, quando a pessoa é idosa, não é tão incomum a gente ver a costela ligada diretamente ao externo, ou seja, essa cartilagem é substituída por osso, ocorre uma fusão da costela com o externo. Isso diminui a capacidade respiratória, mas se torna compatível, né, com o padrão respiratório da pessoa idosa. Mas, por exemplo, agora, na pandemia, né, uma pessoa idosa acometida de Covid, isso pode, e com calcificação direta de costela com externo, isso pode agravar o quadro dessas pessoas idosas, né, porque, de alguma forma, limita a capacidade respiratória, mas aí também é outra história que a gente não vai estar aqui abordando. Mas, geralmente, é isso que a gente encontra. É uma cartilagem costal entre a costela e o externo. E aí vejam que a primeira costela, ela se liga diretamente ao externo. Isso acontece também com a segunda, com a terceira, com a quarta, com a quinta, com a sexta e com a sétima. Somente as 7 primeiras costelas se ligam diretamente, através de cartilagem costal, ao externo. Repare que a 8ª costela, isso aqui é a 8ª costela, ó, a cartilagem costal dela não chega até o externo, ela se liga à cartilagem costal da costela que está acima dela. Isso acontece com a 9ª e com a 10ª. Então, a gente diz que essas 7 primeiras costelas, elas são verdadeiras. O que é uma costela verdadeira? É a costela que tem ligação, através da cartilagem costal, direta com o externo. A 8ª, a 9ª e a 10ª costelas, a gente chama de costelas falsas, porque elas não se ligam diretamente ao externo. Suas cartilagens costais se ligam às cartilagens costais de quem está logo acima. Então, elas são costelas falsas. E aí a gente tem a 11ª e a 12ª. A 11ª e a 12ª, reparem, elas não se ligam a ninguém na frente. Elas são chamadas de flutuantes. Todas elas se ligam às vértebras torácicas laterais. As 7 primeiras costelas se ligam diretamente ao externo através da cartilagem costal. A 8ª, a 9ª e a 10ª se liga indiretamente ao externo, né? Elas se ligam à cartilagem de quem está logo acima. E a 11ª e a 12ª não se liga com ninguém. Elas estão lá de boa. Elas estão ali flutuando. São chamadas costelas flutuantes. Essas costelas flutuantes, em algumas situações, elas são estéticas, elas são removidas, né? Algumas pessoas optam por remover a 11ª, 12ª costelas para afinar a cintura, né? Isso geralmente é uma cirurgia estética, tem finalidade estética, para poder afinar a cintura, tá? Sem nenhum tipo de prejuízo. Você deixa, os rins ficam mais desprotegidos, mas nada grave, né? Até porque ficam desprotegidos de traumas na região. Obviamente, a pessoa sofrendo um trauma na região lombar torna mais susceptível à lesão do rim, tá? Mas, fora isso, não há nenhum prejuízo nesse tipo de cirurgia. Algumas pessoas condenam, cirurgiões plásticos geralmente são a favor, obviamente, pela natureza do negócio, da objeto de interesse da cirurgia. Tudo bem? Então, já conhecemos agora a estrutura esquelética do tórax. Isso aqui é chamado gradil torácico, né? O externo, manúbrio, corpo, processo tifoide,
7 vértebras, 7 costelas verdadeiras, 3 costelas falsas, 2 flutuantes e as vértebras torácicas. Quem é que não pertence aqui ao esqueleto do tórax? Novamente, clavícula, escápula e L1, primeira vértebra lombar. É isso aí, galera. Viu? Concluímos, assim, a nossa aula sobre esqueleto axial. Com isso, a gente fecha o sistema esquelético. Né? Na próxima semana, a gente vai estudar um outro assunto do aparelho locomotor, que é justamente articulações. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre sistema articular. Quais são os tipos de articulações que nós encontramos no corpo. Aqui é uma mensagenzinha do Denzel Washington, tá? Eu vou deixar para vocês. Está em inglês, já disse, é proposital, tá? Para provocar vocês um pouquinho quanto à necessidade de, né, evoluir com a língua. Para quem já domina, ótimo, leitura fácil. Quem não domina ainda, aproveita aí para traduzir, né, esse pensamento aí muito oportuno, bacana do Denzel Washington. Ok, pessoal, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que tenham compreendido essa parte de esqueleto axial. Bom estudo a todos e até a próxima.